Pesquisa Quest de julho aos pessimistas, ansiosos, alarmistas e gênios da comunicação política. Sejam menos. Vem comigo. Antes de seguir, gostaria de pedir seu like nesse vídeo e sua inscrição nesse canal. Peço também, caso você possa e queira, sua contribuição clicando no botão Valeu ou se tornando membro aqui do blog do Cadu Amaral clicando no botão Seja Membro. Os membros do blog do Cadu Amaral têm acesso a conteúdos exclusivos e assim você ajuda mais no espaço de luta contra o fascismo à brasileira. Ao final do vídeo, deixe seu comentário. Concorde, discorde ou complemente. Mas sempre se lembre que só não vale xingar nem falar da mãe do povo. Compartilhe esse vídeo em todas as suas redes sociais e também no WhatsApp e no Telegram, se você tiver. Lembrando que se você é de Alagoas, você pode assistir o blog do Cadu Amaral na TV Com Marcel, canal 12 da NET. Sempre aos domingos ao meio-dia e 45. Se você não é de Alagoas, você pode assistir a TV Com no link que está na descrição desse vídeo. Obrigado. Quarta-feira, 10 de julho, são agora 15 para as 4 da tarde. E nesta quarta-feira, o Instituto Quest divulgou mais uma pesquisa de avaliação do governo Lula. E pesquisa essa que trouxe números que calaram a boca de muita gente. Sejam de muitos especialistas que a gente vê por aí, seja da turma que se apavora a cada manchete da mídia. A aprovação de Lula subiu de 50% em maio para 54% em julho. É o maior dado de aprovação do governo Lula neste ano de 2024 e se igualou a dezembro de 2023. A desaprovação ao governo Lula caiu de 47% para 43%. O desempenho positivo do governo Lula, segundo o próprio Felipe Nunes, do Instituto Quest, é puxado por quem recebe até 2 salários mínimos, cuja aprovação saltou de 62% em maio para 69% em julho. As variações das demais faixas de renda elas foram positivas, mas dentro da margem de erro. A aprovação ao governo Lula também subiu entre as mulheres, saindo de 54% para 57%. Entre homens, a aprovação saiu de 47% para 50%. Entre os evangélicos, desde fevereiro, a aprovação de Lula vem crescendo. Em fevereiro de 2024 era de 35%, em julho está em 42% da aprovação. Por região, ao contrário do que muita gente preconceituosa pensa e ignorante, ou qualquer coisa que o valha, não foi o Nordeste que aumentou a aprovação do presidente Lula, que está sempre na casa ali dos 70%. Mas sim o Sudeste foi a região onde a aprovação de Lula mais cresceu e se igualou com a desaprovação. O Lula aumentou sua presença no noticiário, especialmente com ataques à política de juros do Banco Central. E ele fez isso adotando uma estratégia básica, histórica, que ele fazia nos primeiros governos, que eu cheguei a comentar aqui no canal, fazendo isso através da imprensa local, mais notadamente com as rádios locais, porque assim você consegue levar o que você quer dizer para todo mundo que está ouvindo ali a entrevista naquele momento. É evidente que são parcelas populacionais menores do que a mídia nacional, mas tem menos filtro. Então ali você fala do Congresso, você fala do Banco Central, mas você fala das ações que você está levando para aquela localidade. A mídia nacional vai pensar só fala do Congresso e a fala do Banco Central. E o que você está levando ali, o restante do país não fica sabendo. Ou seja, e essa maior presença do Lula junto à imprensa, essencialmente a imprensa local nas viagens que faz, fez com que 41% dos entrevistados terem ficado sabendo de entrevistas do Lula. E além dos anúncios que Lula fazia nessas entrevistas à imprensa local, ele também pontuava questões da macroeconomia e a maioria da população entrevistada pela Quest concorda com o presidente Lula. E aí, por conta, inclusive, dos percentuais, inclusive eleitores de Bolsonaro. Para 90% dos entrevistados, os salários devem subir acima da inflação. Para 87% dos entrevistados, os juros no Brasil são muito altos. Para 84% dos entrevistados, carne consumida pelos mais pobres deveria ser isenta de impostos. Para 67% dos entrevistados, o governo não deve satisfação ao mercado.
66% dos entrevistados concordam com as críticas de Lula à política de juros do Banco Central. E apesar da grita da mídia hegemônica, dessa narrativa fuleira, 53% não acreditam as falas de Lula à alta do dólar. Agora, é verdade que a maioria da população não se convenceu de que Campos Neto age politicamente. Para 53% dos entrevistados, o Campos Neto age tecnicamente, apesar, segundo os dados que eu acabei de citar, discordar do que Campos Neto faz. E embora na bolha das redes, enfim, muitos temas fervam demasiadamente, entre a esmagadora da maioria da população, não. Ou seja, muitas pessoas não sabem em quem e como Campos Neto, em 2022, votou para presidente da República. As pessoas não sabem, por exemplo, que ele foi votado de verde amarelo, que andava agarrado com o Bolsonaro, não sabe que ele tem offshore. Vamos lá, as pessoas não sabem nem quem é Campos Neto. Muito menos quem indicou Campos Neto para a presidência do Banco Central. Agora, os programas sociais conhecidos do governo Lula, eles são aprovados pela população, como o Farmácia Popular, o Desenrola, Pé de Meia e o Minha Casa Minha Vida. O novo PAC e o Acredita ainda precisam ser mais conhecidos. Em termos gerais, os dados da Quest são o resultado concreto de 2,5 milhões de empregos criados no governo Lula III, resultando na menor taxa de desemprego em 10 anos. Aumento de 17% do salário mínimo desde que Lula assumiu, passando de R$ 1.212 para R$ 1.412. Aumento do Bolsa Família em 14%, passando de R$ 600 para R$ 680. 48% a mais na faixa de isenção do imposto de renda, cuja faixa passou de R$ 1.904 para R$ 2.824. Coloque mais aí o Pé de Meia com R$ 200 por mês, programa Mais Médicos com 14 mil profissionais a mais, farmácia popular com 40 medicamentos e absorventes gratuitos para beneficiados do Bolsa Família, a gente tem 2 mil ambulâncias de SAMU. O fato é que ao longo do governo, ainda mais na conjuntura atual, a aprovação de Lula vai variar muito. E no limite, vale mais as avaliações que surgirem mais próximas às eleições de 2026. Não adianta ficarmos ansiosos ou eufóricos a cada manchete do noticiário. Os noticiários são feitos para informar ou mal informar, depende do ponto de vista, aos pedaços. Em partes, é assim. A cada dia sai um fragmento de um todo. A história sobre determinado assunto é contado em partes. Por exemplo, deixa eu tentar exemplificar aqui. A relação do governo Lula III com o Congresso Nacional, a gente só pode dizer que a relação do governo Lula III com o Congresso Nacional só pode ser contada de fato, assim como ela foi, no todo, ao fim do mandato, em 31 de dezembro de 2026. É quando a gente vai ver, poderemos tirar o saldo da relação entre Congresso e Poder Executivo, sempre cheia de sobressaltos. E é evidente que podemos e devemos acompanhar as coisas no par e passo. Mas dizer que tudo está mal e vai afundar por votações, 1, 2, 3, que seja votações contra o governo ou bandeiras da esquerda em geral, não dá. Tampouco dá para dizer o contrário. Você tem 3, 4 votações boas, a relação está linda, perfeita, maravilhosa. Não. É porque o que é lindo, perfeito, maravilhoso varia entre as pessoas. E é esperado, por exemplo, que esse Congresso, principalmente desde a eleição do primeiro turno de 2022, que esse Congresso não seria de beijamão com Lula. Era evidente que seria esperado assim. Também não podemos cravar que a culpa de tudo no governo é da comunicação, principalmente quando achamos as coisas ruins. Mas se elas estiverem boas, também não dá para dizer, tá boa porque a comunicação tá perfeita. Em que não tá. Eu sempre fui um crítico ferrenho dessa coisa. Assim. Na verdade, botar a culpa na comunicação de insucessos do governo ou pesquisas de avaliação que davam o presidente com avaliação mais baixa do que a esperada, colocar a culpa na comunicação virou discurso fácil, virou lugar comum.
E é sempre bom a gente fazer um parênteses que a gente precisa esquecer aqueles 87% do bunhoto com que o Lula teve em 2010, ao deixar a presidência da República. Aqueles dados, aqueles números a gente não vai ter nunca mais. Não vai ter nunca mais. Eu até espero estar errado, mas a gente não vai ter mais. Aquilo aconteceu numa outra realidade, num outro momento, numa outra conjuntura interna, externa, tudo diferente. É a política que determina e não dicas de influências sobre como engajar nas redes sociais. E foi isso que Lula fez, resolveu fazer política. E não seguir um monte de orientações que surgiu nas redes sociais, essencialmente no Twitter, agora chama de X, enfim, eu não consigo chamar o X de X, só chamo de Twitter. Chama o Felipe Neto, chama não sei lá quem, que tem demais, não sei o quê. Porque está se fazendo análise a partir da bolha da rede social. E a bolha da rede social nos engana muito, independente do número de seguidores que A, B, C, D ou C tenham ou deixem de ter. Lula foi para o básico na comunicação e voltou a falar com as rádios, como eu já pontuei aqui. Bum! Suas falas quase não saíram da mídia. Em nível nacional se pensou aquilo que interessa, como eu falei, mas em nível local se falou das ações do governo, ou seja, o Lula vem aqui para Maceió, então tudo que ele fala que está trazendo para Maceió, para Lagoas, sai muito na mídia local. Vai sair muito na mídia local. Evidente que no caso específico do exemplo que eu dou, às vezes eu esqueço que eu sou da terra de Arthur Lira, Renan Calheiros, etc. Falar de Arthur Lira é evidente que vai ter muita repercussão também. Mas o princípio vocês entenderam. Tanto é assim que atribuíram as falas do Lula à alta do dólar. Essa lorota, que ninguém acredita, o povo não caiu nessa. Além de ataque especulativo ao plano real, esse tipo de coisa, de atribuir as falas do Lula à alta do dólar, também além disso, pressão por indicação para o novo presidente do Banco Central, faz parte do jogo ali, e uma grande forçação para fazer Lula parar de falar. Pessoas, a mídia, etc., enfim, hegemônica, posição, mercado, sabe-se lá quem, não quer que o Lula fale, especialmente mais próximo às pessoas, à população. E para estar mais próximo às pessoas da população, é em loco, e aí, evidentemente, falando com a imprensa local. As redes sociais, elas são importantes, também não estou dizendo que não são, inclusive estamos conversando aqui através de uma rede social, mas as redes sociais não são tudo, e atingem bem menos gente do que parece a nossa bolha. De acordo com a própria Quest, divulgada em 10 de julho, nesta quarta-feira, 10 de julho, 36% dos eleitores se informam sobre política pela televisão. É o maior índice. Na sequência, vem as redes sociais, com 31%. Temos ali um par e passo e já já a gente vai entender por quê. É muito, muito próximo, esses números são muito próximos. Na terceira colocação vem o que a Quest chama de outros, que, pelas descrições da pesquisa dos tipos de mídia de plataformas, os tais outros devem ser rádios e veículos impressos, jornais, revistas, etc. Em quarto lugar, aparecem sites e blogs. Entre os eleitores de Lula, 43% se informam sobre política pela televisão. Ou seja, colocar Lula sob direção de influências será o mesmo que falar para o vento. Não adianta Lula fazer memes, fazer dancinhas, fazer o que quer que seja na rede social. O seu eleitorado não vai ver aquilo. E o eleitorado que o rejeita não vai ter diferença para o eleitorado que o rejeita. Enquanto não mudarmos os hábitos de mídia do nosso eleitorado, desse eleitorado do Lula, se a gente não conseguir mudar os hábitos de mídia, fazê-lo sair da televisão, as redes sociais serão sempre terreno da extrema-direita. E de forma organizada, ele já atua muito antes de 2018, tá? A gente é que só veio a perceber quando o Coisa Ruim já estava eleito presidente da República. A Quest de julho dá um nó em muitas pseudo-verdades repetidas por aí, sobre estar tudo errado com a comunicação e na política geral do governo junto à população brasileira. O fato é que a chamada polarização eleitoral está bem arraigada nesse período histórico. E é sempre bom a gente destacar, lembrar que o Brasil sempre foi assim politicamente. No tempo do PT e PSDB, a mídia zona não reclamava da polarização. A diferença é que agora temos o fascismo na outra ponta. Temos a extrema-direita, o fascismo, o arbítrio na outra ponta do espectro político-eleitoral brasileiro.
O que eu quero dizer é o seguinte, que sempre haverá uma margem de eleitores que tenderão a dizer que o governo Lula é ruim, independente dos fatos ou narrativas que recebam. Mesmo aprovando a medida aqui e acolá, vai dizer que está ruim. No caso, então, vale a disputa pelo eleitor médio. Esse que vai mais ao vento, mais pelo pragmatismo, mais pelo resultado dos governos. Historicamente, no Brasil, todos os presidentes que tiveram pelo menos 34% da aprovação, ou seja, ou soma de bom e ótimo, ou essa aprovação, desaprovação, em níveis gerais, enfim, tem um instituto que faz tudo, nessa média aí, 34% de aprovação, foram reeleitos ou elegeram seus sucessores. A exceção foi Bolsonaro em 2022, que tinha próximo ali ao pleito, ali, na casa dos 37%, 38% de aprovação, próximo ao pleito. Acontece que a desaprovação do Bolsonaro também era nessa casa, às vezes até maior, 39, 40, ou seja, você não tinha regular ali, né? A aprova, desaprova estava muito acirrado ali, né? O que mostra, como eu já falei, essa rigidez na polarização eleitoral nesse momento histórico. Então, nós sempre teremos uma margem boa de gente dizendo que desaprova o governo Lula. Um outro detalhe, antes que eu me esqueça, é o seguinte: o Lula foi eleito com 51%, arredondando, né, 51% dos votos válidos no segundo turno. 51% dos votos válidos. Em votos totais, está mais ou menos na casa do 38%. Ou seja, se o Lula tem 54% de aprovação, há eleitores de Bolsonaro que aprovam o governo Lula. Mas isso é algo, essa coisa de pesquisa e tal, isso é algo para a gente se preocupar mais adiante. Não precisa se preocupar agora, como eu disse. Está longe ainda do pleito eleitoral. Por enquanto, aos pessimistas, alarmistas e gênios da comunicação política, e a quem vai na onda dessa turma, se acalma e respira.